Boa tarde, criança. Pessoal, nossa aula de hoje é continuando o nosso assunto da semana passada, que foi falando sobre a fé, né? A fé sem obras é morta. Então, a gente teve a aula da primeira página, que foi da página 114, onde falamos sobre o sacrifício de Isaac, né? Foi um momento em que Cristo fala para Abraão, né, pede o sacrifício do filho dele em prol da fé de Abraão, né? E Abraão, ele não se nega, como a gente viu no próprio texto, ele não se nega realmente de fazer esse sacrifício por amor a Cristo, oferecendo o seu próprio filho Isaque em sacrifício. E isso foi uma prova de fé, né? Uma prova de fé em Deus que Abraão teve. Então Abraão mostrou, né? Comprovando para Deus que ele tinha realmente essa fé, mostrando realmente a sua obra, que no caso seria a realização do sacrifício do seu próprio filho. E ali naquele momento a gente observa, né, que Deus fala com Abraão e diz a Abraão naquele exato momento que sabe que ele é um homem de grande fé. E naquele exato momento Deus envia um cordeiro, né, providencia um cordeiro para que realmente seja sacrificado no lugar de Isaque. Então o texto, né, o título do texto, A Fé Sem Obras é Morta, se refere a isso, que além de nós professarmos a nossa fé, né, nós temos que realmente colocar em ação, exercitando a mesma, no caso, a nossa fé. Então essa aula de hoje ela é continuando na página 115. Abre o livro de vocês e acompanhe na página 115 a nossa continuação de hoje. Então diz o seguinte: escreve, Tiago, como é que Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, o que ele mostrou? Que a fé e a ação, elas têm que andarem juntas, né? Um é complemento da outra. Daí a necessidade de praticarmos boas ações, de sermos fiéis ao que nos ensina a Sagrada Escritura. Do contrário, a nossa fé não terá nenhum valor, será vã. É preciso que haja coerência entre aquilo que cremos e a nossa forma de agir. Ou seja, a necessidade de praticar as boas ações, de sermos fiéis, né, às Sagradas Escrituras, nos mostra que a nossa fé, se não fizermos dessa forma, a nossa fé ela não terá nenhum valor. No momento em que ele fala, né, sobre fazer as nossas boas obras. Porque realmente não adianta nós só falarmos e não ter nenhuma ação, não fazer nenhuma prática, certo? Das nossas boas obras. Qual seria as nossas boas obras? Ajudar o nosso próximo, estender a mão para aqueles que precisam realmente da nossa ajuda, ser solidário, não fazer nada no intuito de receber algo em troca, né? Porque as nossas ações, quando nós nos colocamos a fazer alguma coisa, é por amor ao nosso próximo, por amor ao nosso irmão. E quando a gente faz dessa forma, realmente é um trabalho voluntário, né, onde você se doa a fazendo alguma obra. Então, dentro, né, do campo religioso, nós temos várias áreas que nós podemos estar, assim, desenvolvendo essas nossas ações, ajudando realmente aquelas pessoas que têm necessidade, arrecadando alimentos, roupas, enfim, procurando ajudar da melhor forma que a gente puder ajudar. Todas as pessoas que necessitam dessa ajuda, elas são agradecidas, né, por pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso que é a ação, né, de sua fé.
Então o texto ele fala realmente de colocarmos a nossa fé em ação. E fazemos isso dessa forma, né? O texto ele diz o seguinte: e Tiago concluiu com o seguinte: assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obra é morta. Todos nós sabemos, né, que o corpo, que quando o ser humano morre, realmente o seu corpo ele é sem alma. Ou seja, assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem a obra ela é morta. Não adianta só nós dizermos realmente que temos essa fé se nós não praticamos, se nós não colocamos ela em ação. De nada ela vai valer se a gente não fizer nada, né, para demonstrar essa fé. Deus espera de nós boas obras e que nossas ações sigam o exemplo e os ensinamentos de Jesus. Ou seja, que amemos-o como irmão, e que o nosso agir seja solidário, caridoso, generoso, compreensivo e sem nenhum tipo de preconceito ou rancor. O que Jesus fazia? Como o próprio texto fala, né? Jesus quer que a gente faça igualmente ele fez. O que ele fazia? Ele andava nas sinagogas, nas cidades, ele pregava, ele ajudava, né? Ele curava as pessoas. Ele não fazia isso somente para determinado tipo de pessoas. Ele fazia isso para todas as pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhia para quem ele ia fazer alguma coisa, né? Ele fazia isso de uma forma geral. E é o que ele nos ensina, que nós devemos amar os nossos irmãos, fazendo por ele aquilo que a gente puder fazer, sem olhar, né, quem seja, sem fazer acepção de pessoas, sem escolher a quem você queira ajudar. Então Jesus manda que nós façamos dessa forma, que sejamos caridosos, generosos, compreensivos, sem nenhum tipo de preconceito ou rancor. Né? Deixar de ajudar alguém porque no passado esse alguém fez algo que você não gostou, disso Jesus não se agrada. Né? Ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração arrependido, de um coração que realmente sabe amar, que sabe perdoar e que não olha as fraquezas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Ou seja, o que ele nos ensina é o amor sobre todas as coisas, né? É o amor em primeiro lugar. Então, o que é que Jesus diz mais no texto, né? O que é que fala mais sobre a nossa fé através do texto? O texto ainda diz que a nossa fé em Deus deve ser sempre viva, deve permanecer sempre. Né? Essa fé ela deva ser ativada a cada dia, a todas as manhãs, a todos os dias que nós recebemos como forma de gratidão a Deus. Essa fé ela deva estar no coração de cada um. Onde muitas pessoas costumam dizer que não tem fé. Todos nós temos fé. Então a nossa oração, né, de todos os dias é pedir para Deus que Ele acrescente, que Ele aumente, porque de ter a fé todos nós já temos. Basta que ela seja exercitada, né? Precisa somente você colocar em prática e pedir a Deus que realmente ela cresça, né? Que ela aumente a cada dia. Então esse texto de hoje da nossa aula foi terminando, né, o nosso assunto. Foi um texto bem interessante falando sobre a nossa fé, que nós precisamos realmente ter e exercitar a cada dia, principalmente nos dias difíceis que nós estamos atravessando, né? Mas carregamos com cada um de nós a nossa fé de que no futuro tudo isso irá melhorar, né? Tudo isso vai acontecer de melhor dias futuros. Essa é a fé que cada um de nós tem. Então, o texto de hoje ele fica por aqui. A nossa atividade, ela é somente da página 116. Vocês vão estar respondendo
e na nossa próxima aula, que vai ser aula presencial, a gente vai fazer a correção em sala, tá bom? Então, são atividades de apenas 5 questões. A primeira questão do texto, da atividade. O texto fala sobre o quê? Nós trabalhamos o assunto, a fé sem obra é morta, né? Então, a pergunta é, o texto fala sobre o quê? E aí vem alegria, fé, tristeza, inveja, ilusão e amor. A segunda, o que você entende por a fé sem obra é morta? Então, lá no texto eu expliquei para vocês que a fé sem obra é morta, né? O que a gente entende por isso? É que sem atitudes corretas ou sem seguir os ensinamentos de Jesus, a fé ela não existe. Então, ela precisa ser colocada, né, em ação dessa forma, demonstrando realmente que ela existe em cada um. A terceira pede para você copiar, ou seja, complete, né, a letra A, apóstolo da Bíblia que escreveu que a fé sem obras é morta. Nós acabamos de ver quem foi esse apóstolo. E a letra B, o cristão demonstra o tamanho da sua fé por meio de suas... Também a gente acabou de explicar, né? Por meio de qual é demonstrado, por meio de qual ação é demonstrada a nossa fé. Letra C, praticando boas ações somos fiéis. O que está escrito nas escrituras? O que ela diz lá? Praticando boas ações somos fiéis. O que está escrito na... Vocês já vão descobrir rapidinho a resposta. A quarta, escreva com suas palavras quem foi Abraão. Lá no texto a tia explicou que Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem que recebeu as promessas de Deus, que viu se cumprir na sua vida. Mas a maior característica da vida de Abraão é que realmente ele era obediente a Deus e era um homem de muita fé. A quinta, e você teria a mesma fé de Abraão? Justifique a sua resposta, certo? Então você vai dizer lá se tem a mesma fé de Abraão e por que você tem essa mesma fé que você estará justificando dessa forma. Tudo bem, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi só concluindo esse assunto da semana anterior. E até a nossa próxima aula.